Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente e praticagem do Brasil, no rumo certo. Apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Nesta noite em que a Câmara Municipal de nossa cidade homenageia a praticagem de São Paulo, o primeiro sentimento que nos toma é o de agradecimento por nos lembrar a todos a importância do serviço de praticagem para o nosso porto e para a nossa cidade. Externamos nossa especial gratidão ao vereador Zequinha Teixeira, que após conhecer o trabalho que desenvolvemos, foi o principal incentivador desta homenagem. Em nosso dia a dia, seja nas caminhadas à beira-mar, seja dentro de um ônibus ou um automóvel, a caminho do trabalho, pela Avenida da Praia, seja pedalando pela nossa ciclovia, é tão corriqueiro assistirmos ao movimento de navios entrando e saindo do porto, é tão normal vermos a lancha vermelha e branca indo ou vindo da barra, é tão peculiar a figura daquela pessoa munida de seu colete salva-vidas e de seu rádio comunicador, escalando a escada de quebra-peito, que não damos conta do papel que desempenha em nosso porto e para a nossa cidade. O Porto de Santos, composto de diversos terminais, é o responsável por uma parte considerável dos empregos em nossa cidade. Se pensarmos um pouco mais além, vemos que são estes postos de trabalho gerados pela movimentação de navios que fazem o nosso setor de serviços e o comércio em geral de nossa cidade manterem-se ativos, gerando receitas para os cidadãos e tributos para a manutenção de nosso município. Segundo as últimas avaliações, através do nosso porto, navegando por nossas águas, são movimentados cerca de 27% do nosso comércio exterior, seja importações ou exportações. Imaginemos se algo acontece. Se por algum motivo algo emperra esta engrenagem. Se um desses navios, com mais de 300 metros de comprimento, para que tenhamos uma ideia, é como se fosse um edifício de 100 andares, deitado, fazendo curva, em movimento. Se um desses navios gigantescos acidenta-se em algum ponto do nosso canal de navegação, ou danifica um terminal, ou encalha em frente às nossas praias, o porto desacelera, pode até parar. Os terminais não movimentam suas cargas. Trabalhadores podem ser dispensados. O comércio sente, o setor de serviços sente, até o setor de turismo pode sentir o golpe. O porto, força motriz de nossa cidade, trava. Para que isso não aconteça, existe o serviço de praticagem, que não é simplesmente uma lancha, uma pessoa, um colete, um rádio e o esforço da escada de quebra-peito. O serviço de praticagem, em linhas gerais, é o assessor direto da autoridade marítima para a segurança da navegação e consequente prevenção de acidentes e preservação do meio ambiente. A praticagem de São Paulo, consciente de seu papel em nosso porto, em nossa cidade e, como vimos, também em nosso país, vai além destas linhas gerais. Investimos maciçamente recursos próprios em novas tecnologias que auxiliem a tomada de decisões do prático quando embarcado no desempenho de sua manobra. Patrocinamos a qualificação constante dos nossos 61 práticos, inclusive em cursos no exterior, visando o contínuo aperfeiçoamento de nossas habilidades e expertise, que são, na verdade, o nosso maior patrimônio. Dentro desta filosofia, temos, no Porto de Santos, um índice de acidente de 0,002%, ou seja, 2 milésimos%. Este índice está entre os menores do mundo. Vale lembrar que estamos falando de um índice de acidentes muito próximo de zero, em um ambiente muito pouco propício. O canal de navegação do nosso porto é estreito, é sinuoso e conta com edificações, terminais e navios atracados em ambas as suas margens.
tráfego diuturno de ferryboats lotados de pessoas, cruzando de uma margem a outra. Uma grande quantidade de embarcações de pesca, recreio, catraias de passageiros, caiaques e jet skis. Conta com áreas de preservação ambiental como os mangues, sem falar na população aproximada de 500 mil de habitantes somente em nosso município. Porém, os navios que hoje manobramos são, dentro de qualquer norma técnica, brasileira ou internacional, considerados superdimensionados, tanto em comprimento como em largura e massa deslocada, para frequentarem este ambiente. Como eles conseguem entrar e sair? Por que o índice de sinistros é tão próximo a zero? Por conta da expertise, da qualificação, do investimento em tecnologia e constante busca por aperfeiçoamento de nossa praticagem. É impressionante. Quando estamos navegando de saída do nosso porto, às 2 ou 3 horas de uma madrugada chuvosa, vemos a cidade repousando tranquila e segura. É gratificante, quando em navegação de entrada, às 6 horas de um dia claro, ver o sol nascer em nossa proa. Por algum capricho da natureza, a entrada de nosso porto é no leste. E notar nossos cidadãos acordando para mais um dia de trabalho. O porto continua íntegro, nossa economia municipal preservada, nosso comércio exterior em funcionamento. Porém, o nosso serviço de praticagem não é automático, não se faz nem se desenvolve sozinho. O prático subindo a bordo de um navio é somente o final de uma cadeia de eventos, de esforços e de trabalho. Por trás de toda a tecnologia instalada, há pessoas. Além dos 61 práticos, a praticagem de São Paulo conta com a colaboração de outros 100 profissionais, das áreas administrativa, tecnologia de informação, marítima, estaleiro e operações. Nos orgulhamos de ser uma empresa geradora de tantos postos de trabalho e nos orgulhamos mais ainda por nossos colaboradores permanecerem conosco, na grande maioria dos casos, até a sua aposentadoria. Nossos colaboradores mais recentes têm mais de 7 anos de empresa, porque tivemos que estabelecer novas áreas e as integramos às já existentes. Podemos considerar a praticagem de São Paulo uma das melhores empresas para se trabalhar em nossa cidade. E acho que isto também contou para recebermos essa homenagem. No decorrer de nossas atividades, desde 1933, como associação, porém já existindo o trabalho do prático individual desde o fim do século XIX, fomos testemunha das diversas fases da evolução, das transformações que o nosso porto passou. Desde nossa antiga sede, lá na Praça da República, número 8, quando as informações provinham do alto do Monte Serra, onde um colaborador, munido de binóculo, informava a sede da aproximação dos navios e coordenava a saída da lancha com o prático para a abordagem. Até a nossa sede atual, dotada das mais modernas tecnologias de informação e coordenação de tráfego, situada ali na ponta da praia. Aliás, mais que testemunhas, nós vivemos essa história. O antigo porto, que se estendia do Armazém 1 no Valongo até a curva do Armazém 12, repleto de navios atracados, alguns a contrabordo uns dos outros, já mostrando a intensa movimentação de cargas. Navios de antigas empresas que deixaram saudades, como o Lloyd Brasileiro e a Costeira. À frente do nosso centro da cidade, o fundeadouro do Embaguaçu, com diversos outros navios aguardando a atracação. Como esquecer ícones que aqui passaram, como o Serpa Pinto, de bandeira portuguesa, os navios da Mala Real Inglesa, os cargueiros da Delta Line e da Mormac. A época de ouro dos transatlânticos italianos, como o Júlio César, o Augustus, o Conte Grande. Como não lembrar do Rosa da Fonseca,
Ana Nery, Princesa Leopoldina e Princesa Isabel. Navios de passageiros de bandeira brasileira que marcaram a época. Parece que foi ontem que os manobrávamos para atracar no Armazém 15, nosso antigo terminal de passageiros, primeiro solo brasileiro em que tantos imigrantes pisaram. Por falar em imigrantes, não podemos deixar de citar o Kassato Maru, que nos trouxe os primeiros imigrantes que formaram a colônia japonesa, hoje integrada, ativa e admirada em nossa sociedade. O que falar da antiga linha C, com seus símbolos, Ana C, Frederico C, Eugênio C, Henrico C, precursora dos atuais grandes navios de cruzeiro, que quando passam em coordenado cortejo, são atração para os turistas e cidadãos que se reúnem na ponta da praia para assistir à sua navegação de entrada ou de saída. A marcante escala do magnífico Queen Elizabeth II em nosso porto e sua majestosa navegação por nosso canal. O início da era dos grandes porta-containers, hoje inexorável realidade, e responsáveis por grande parte de nossa movimentação de cargas. Os graneleiros levando soja e milho para o exterior e os outros trazendo o trigo, que irá se transformar no nosso pão de cada dia. Impossível esquecer o Aijorjos, seu incêndio, o temor das explosões, seu deslocamento e encare realizados em emergência, pondo a cidade a salvo. Em dias recentes, a atitude ágil e eficiente durante o incêndio da Ultracargo, onde nossos profissionais, em cerca de 20 minutos após acionados, já estavam a bordo dos navios tanques, prontos a manobrá-los para longe do perigo. Em todas essas situações que citei, todas elas, havia um prático a bordo, garantindo a fluidez do nosso comércio e a manutenção da segurança do motor econômico da nossa cidade, o porto. A nossa cidade, ela se destaca no cenário nacional, não somente por conta da pujança do nosso porto, mas também por conta das qualidades de alguns de seus filhos que, no decorrer da história de nosso país, tornaram-se atributos da personalidade da nossa cidade de Santos. É evidente que uma convivência tão estreita ao longo de tanto tempo fez surgir várias afinidades entre a nossa Santos e o seu serviço de praticagem. Começamos com o pioneirismo de Bartolomeu de Gosmão. Ele foi o primeiro brasileiro a obter a patente de um mecanismo industrial. Também foi o precursor dos primeiros balões. Ele era santista. A praticagem, pioneira em obter o certificado ISO 9000 nas Américas, em 1998, onde os índices de satisfação auferidos anualmente junto aos comandantes que aqui frequentam têm sido de 97%. É a praticagem que atua em Santos. O empreendedorismo de Brás Cubas, o homem que deslocou o porto da ponta da praia para as águas seguras e abrigadas próximo ao antigo outeiro de Santa Catarina. Ele foi o fundador de Santos. A praticagem que mais empreende ações de qualificação e aperfeiçoamento de pessoal e aplicação de novas tecnologias para fazer de nossas águas, hoje tão restritas em relação aos navios atuais, mais seguras e com índices de acidentes próximos a zero. É a praticagem de Santos. A terra da caridade, assim conhecida primeiramente por conta das ações de responsabilidade social iniciadas por Brás Cubas, ao fundar a primeira Santa Casa do Brasil. É Santos. A praticagem, que como empresa consciente de sua responsabilidade social, entre outros projetos, patrocina o funcionamento de 2 creches, totalizando 360 crianças assistidas. Além de apoiar iniciativa como curso de formação profissional e reciclagem de eletrônicos mantidos pela Fundação Setaporte, fundação esta criada pelo sindicato que representa os nossos colaboradores. É a praticagem de Santos.
A vanguarda de pensamentos e ideais tão bem representados por José Bonifácio, homem de grande visão de futuro, não à toa, patriarca da independência do Brasil. Ele era de Santos. A praticagem que, numa atitude de vanguarda, ante a visão do crescimento do tráfico de embarcações de grandes dimensões, como reflexo de uma tendência mundial, e seus impactos na manutenção da qualidade e segurança do tráfico de embarcações em nosso porto, com recursos próprios, numa atitude proativa, poucas vezes vista em território nacional. Elaborou, financiou, equipou, instalou e mantém em funcionamento o mais moderno centro de comunicações, coordenação e operação de tráfego da América Latina. A praticagem em Santos. Não poderia deixar de citar o maior ícone de nossa cidade no século XX, o atleta do século, Pelé. Um homem que no futebol teve um índice de produtividade imenso, mais de 1000 gols em sua carreira. Santos foi sua porta para o mundo. Aí o pessoal deve pensar, será que ele vai falar que o time de futebol da praticagem também é tão bom assim? Não vou chegar a esse ponto. Mas a praticagem de São Paulo tem um índice médio de produtividade de 1000 manobras mensais em média em nosso porto de Santos. Apesar do canal estreito, dos navios imensos, da enorme complexidade do tráfico de embarcações. Em Santos, a nossa praticagem também é exemplo para o mundo. Por fim, mais uma vez agradeço a homenagem prestada. A nossa honra em recebê-la é imensa. Porém, mais que tudo, haja vista tudo o que falamos em nosso pronunciamento, é que esta homenagem tem o condão de tornar nossa atividade mais conhecida e menos folclórica. Apesar do orgulho que sentimos de nossa profissão, não a consideramos maior ou melhor que qualquer outra em nosso ambiente portuário ou dentro de nossa cidade. Pelo contrário, nos vemos como um grupo profissional que, por conta de seus esforços em busca de aperfeiçoamento constante, está sempre de pé e à ordem por nossa cidade e por nosso porto. Somos conscientes de nossa posição dentro do contexto em que vivemos e atuamos. Sabemos que aquele tripulante que pela primeira vez chega a Santos, o primeiro brasileiro e cidadão santista que verá, será um prático. Ao mesmo tempo, para aquele que parte para não mais voltar às nossas terras, o último cidadão santista que verá também será o prático. Por isso, além de nossas atribuições legais, buscamos ir sempre mais adiante, sabedores de nossas responsabilidades como práticos de Santos, cidadãos de Santos e, acima de tudo, brasileiros. Muito obrigado. Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente e praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP.